Fim de jogo entre Japão e Holanda e, cara, possivelmente vai sair desse grupo o adversário do Brasil nas oitavas de final na Copa de 2026. Cara, e eu vou te falar uma coisa. O Brasil vai precisar jogar muita bola, mas muita bola, se quiser vencer qualquer uma dessas principais seleções. A Alemanha jogou hoje, aplicou um 7-1 sobre o Curaçao, mas não dá pra tirar ou fazer uma análise. Curaçao é uma equipe muito abaixo. Mas, cara, você viu que a Alemanha, bem montada taticamente, uma seleção jovem, uma seleção que tem uma variação entre os mais jovens e alguns mais experientes, mas ainda assim uma seleção jovem comparada com a seleção brasileira, uma seleção bem postada em campo, tocando muito bem a bola. Como eu disse, não dá pra fazer uma análise muito aprofundada porque é Curaçao, mas o jogo entre Holanda e Japão, cara, que jogaço. Acabou 2-2, tanto o Japão quanto a Holanda jogou muita bola. No primeiro tempo ali o Japão recuou, entregou um pouco mais a bola para a seleção holandesa e acabou sofrendo o gol. E com isso foi forçado a sair pro jogo e acabou empatando o jogo. Aí o cenário meio que se repetiu, o Japão recuou, a Holanda foi lá e fez os 2-1. Aí, cara, aí o técnico da Holanda não conseguiu entender o jogo, recuou o time e tomou um empate. E o Japão meio que dominou ali no final do jogo. Mas uma coisa que eu percebi, cara, fisicamente, esses caras tá voando fisicamente. E a seleção brasileira teve muita dificuldade na parte física contra Marrocos. Marrocos simplesmente dominou o jogo do começo ao final na parte física. Principalmente no final do segundo tempo, o Brasil se mostrou muito cansado. E é o primeiro jogo da Copa do Mundo. A gente tá falando do primeiro jogo, a gente não tá falando do último jogo da fase de grupos, não, é do primeiro jogo. Você tem todas as seleções aí rejuvenescendo, seleções jovens, e o Brasil na mesma. O Brasil, uma seleção já envelhecida, o Brasil, uma seleção pesada. Se você parar para analisar, a gente tem o Igor Thiago lá na frente, que é um jogador que não é rápido. A gente tem no meio campo Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, que também não são rápidos. Os nossos zagueiros principalmente não são rápidos. Os laterais eu não vou nem comentar dos nossos laterais. E, cara, a gente tem algumas opções boas nos bancos, no banco de reservas. Mas, cara, eu não sei se vai ser o suficiente pra tentar igualar a parte física com essas outras seleções. E, cara, isso acho que vai ser determinante. A gente tem que tentar, na verdade, o Carlo Ancelotti tem que tentar poupar ao máximo a seleção brasileira. Agora contra a Escócia e contra o Haiti, para poder chegar bem fisicamente nas oitavas de final. Porque Holanda e Japão tá voando e estão jogando muita bola, uma bola que o Brasil não tá jogando. O Brasil não apresentou essa bola nem nos amistosos contra seleções fracas. Panamá, esquece. Egito também é uma seleção um pouquinho melhor que o Panamá, mas não é uma seleção forte. E quem achava que o Brasil ia chegar forte para essa Copa do Mundo, que eu via muita gente falando, cara, loucura. Simplesmente loucura. O Brasil não tá forte, o Brasil não é favorito. O Brasil, pra mim, não tá nem no top 5 pra ganhar a Copa do Mundo. Vamos ser sinceros, vamos falar a verdade? Não tá no top 5. Vamos sonhar, vamos acreditar, vamos. Sempre Brasil. Mas falar que o Brasil tá entre as 5 melhores seleções pra ganhar essa Copa, não tá, cara? Hoje não tá. O Brasil, ele tem um potencial muito grande de evoluir e crescer. Tecnicamente e taticamente, porque é um trabalho muito novo. Mas, infelizmente, as peças que estão lá a gente vai ficar limitado. Eu tinha comentado ontem no jogo de Brasil e Marrocos que o Neymar, ele sai de um cara que não deveria ir pra Copa para um cara que, se tiver bem, na verdade ele tem que estar bem para poder jogar, que vai ser essencial. Ele vai ser um cara essencial se tiver bem fisicamente. Porque para colocar mais um jogador pesado, mais um jogador cansado e mais um jogador um pouco mais velho para jogar, isso vai ser ruim demais para a seleção brasileira. Você vê o ritmo do jogo entre Holanda e Japão muito alto, cara. Fisicalidade muito alta. E do começo ao final do jogo.
do começo ao final. Muito do que fez o Marrocos dominar o Brasil ali na parte final foi a parte física. A gente tem laterais velhos e cansados, que não são nem titulares nos seus clubes. A gente tem um meio campo que, o Casemiro fez uma temporada espetacular no Manchester United, mas ele não era o principal jogador do Manchester United. A gente tem que entender isso, ele era uma peça. Ele funcionou como uma peça. O principal meio campo do Manchester United foi o Bruno Fernandes. Inclusive o Casemiro tem parceiros do time dele lá, que é da seleção de Marrocos, os caras bem sobrando fisicamente. Não tô aqui pra criticar o Casemiro, o Fabinho, qualquer jogador da seleção brasileira, porque eu acho que agora é hora de apoiar. Mas a gente tem que entender que o Carlo Ancelotti vai precisar ajustar e vai precisar mudar. Esse negócio de marcar com 4 lá em cima, não querer mudar o 4-2-4, isso é loucura, vai ter que mudar, cara. Vai ter que mudar, porque se você sair pra marcar com 4 lá em cima e você tomar uma bola nas costas, o Brasil já não consegue mais recuperar. O Brasil não tem saúde pra recuperar. O Brasil não tem saúde pra correr atrás dessa bola. É preocupante como a seleção brasileira está desempenhando, mas eu acredito que o Carlo Ancelotti vai conseguir ajustar isso, vai conseguir entender o que o cenário está pedindo. Holanda jogou muito bem, voltando a falar sobre o jogo entre Japão e Holanda. Holanda jogou muito bem, Japão jogou muito bem. É estudar esses times, porque provavelmente serão eles, um ou outro, o adversário do Brasil nas oitavas. E, cara, e saber propor o jogo certo. Talvez o Brasil ficar um pouco mais com a bola. Mas, cara, como que o Brasil vai segurar a bola contra essas seleções, sendo que não conseguiu fazer contra Marrocos? Foi dominado contra Marrocos. A gente não tem um jogador de criação de armação, cara. A gente não tem. Bruno Guimarães faz isso, mas é a melhor coisa que ele faz? E ele realmente é o melhor armador? Não é, cara. Esquece, para de loucura, não é. Casemiro, volante nato, não é um cara de armação, não é um cara de criação. Quem é esse cara que a gente tem? Paquetá. Mas você confia que o Paquetá vai ser o cara da armação, da criação para trazer o Hexa? Eu não consigo confiar. Desculpe, mas eu não consigo confiar, porque ele não consegue trazer nem isso pro Flamengo. Nem no Flamengo, que ele tá com a Arrascaeta lá do lado, que é um baita de um craque, de um armador. Então, cara, a gente tá em mais lençóis. Não vai ser fácil a jornada da seleção brasileira pra esse Hexa. A Copa mudou muito. Sem contar, falando em parte física, que aumentou um jogo a mais agora, né? Pra quem quer chegar na final da Copa do Mundo. Pra quem vai sair nas oitavas, na fase de grupos, não vai fazer diferença. Agora um time que quiser chegar na final, vamos supor que o Brasil consegue chegar na final, vai chegar com um jogo a mais na mala, sendo que no primeiro jogo o Brasil já tá cansado. Tem que entrar Endrick. Eu falei no último vídeo que eu acho que não seria uma boa ideia o Endrick entrar no momento que muitas pessoas estavam pedindo, que era quando o Marrocos já estava dominando fisicamente o Brasil. Muitas pessoas falando que era uma boa ideia, mas se você parar pra pensar, o Brasil conseguiu igualar e conseguiu ajustar o meio campo e a defesa, porque por mais que o Rafinha não tenha jogado nada, ele conseguiu contribuir ali tática e tecnicamente. O Endrick, ele ia trazer mais uma individualidade, ia trazer mais um correr com a bola, e não era o momento. Segurar a bola ali era pedir contra-ataque do Marrocos e tomar o gol e perder o jogo. E acabar 2-1 para Marrocos. Então eu não acho que seria o momento certo. O Endrick, ele tem que começar como titular na seleção brasileira, como titular. Ou então ajustar o posicionamento do Igor Thiago. Você pode até colocar o Endrick pela ponta, se não me engano, no Lyon. Ele jogou muitos jogos atuando pelas pontas, o Endrick. Rafinha, não dá mais. Cara, Copa do Mundo não é hora de você testar. Copa do Mundo, né? Você botar o jogador e ver se o jogador vai performar ou não. Você tem que botar quem tá performando. É um campeonato de tiro curto. Se você não usar os caras que estão jogando bem, porque quer botar um medalhão, um cara famoso ou algo do tipo, vai dar merda, vai dar ruim. O Brasil precisa melhorar e rápido, precisa ajustar e rápido. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, vamos debater, vamos discutir aí sobre futebol. Escreve nos comentários aí o que você acha, o que você achou do primeiro jogo da seleção brasileira e quem você acha que deveria começar como titular ali no lugar do Rafinha.